Atenção, este é um canal focado em pesquisas sobre o Mazzaropi. E não espere vídeos curtos, pois aqui não é o Kawaii. Mazzaropianos, vocês sabiam que Mazzaropi foi o artista e comediante mais perseguido pela mídia da época? Você não sabia disso? Então, venha comigo depois da vinheta. Ô Mazzaropianos! Bam com vocês? Eu sou o Thiago Taraíra e estou aqui novamente no meu canal Coisas de Jeca, trazendo informações e curiosidades sobre o nosso eterno Jeca Mazzaropi, que ninguém trará para vocês aqui jamais. E no vídeo de hoje eu vou provar para vocês, Mais uma vez. com críticas que saiu na imprensa da época, provando que Mazzaropi realmente foi um dos comediantes e artistas mais perseguidos dos anos 50, 60 e 70. E arrisco dizer que foi o mais perseguido. E antes de começar, Mazzaropianos, só peço para vocês metralharem o like embaixo, sem dó, para dar relevância aos meus vídeos aqui no YouTube. E eu peço encarecidamente para você se inscrever no meu outro canal de suporte, chamado Cortes do Coisas de Jeca. E se você quiser colaborar aqui com o canal, tem o Pix aqui em cima. E a partir de R$1 que seja, você já estará me ajudando a continuar essas pesquisas mazzaropianas que ninguém vai trazer aqui na plataforma. Vai nem com reza brava. E a primeira matéria é exatamente essa, no Jornal dos Esportes de 1959. Está aqui uma crítica do filme Chofer de Praça. Mazzaropi consegue um prodígio. É pior do que 10 Anquitos juntos. Anquito foi um comediante também da época. Foi muito famoso em gravar chanchadas. E está dito tudo, ou quase. Todos esses cinemas iam passar o filme Chofer de Praça. E para vocês terem ideia como o Mazzaropi não era muito bem quisto no Rio de Janeiro, como eu já falei para vocês aqui em outros vídeos. Agora é mais uma matéria de época, de 1960, e saiu nessa revista chamada Maquis, e era sobre o filme Jeca Tatu. Prestem bem atenção nessas críticas, para vocês terem ideia do ódio que os críticos tinham do Mazzaropi. Mazzaropi é a razão de ser desse Jeca Tatu, que, como produção cinematográfica, parece ser obra de matuto do cinema. Mazzaropi por si só constitui razão insuficiente para a vinda de um filme à existência. Ele não é propriamente um mal cômico. Ocorre apenas que não tem talento e inspiração suficientes para sustentar um filme, por meio do exercício puro e simples de suas qualidades. Está ainda por surgir, aliás, uma produção em que Mazzaropi seja auxiliado por uma equipe eficiente, principalmente por um argumentista imaginoso e um diretor que domine o ofício. Jeca Tatu está longe de ser esse filme. Bem pelo contrário, é uma produção absolutamente pobre de capacidade inventiva, de veia humorística e de habilidade artesanal na realização. Os personagens são informes, inconsistentes, não há o menos sentido de sequência em seu comportamento. Também as situações mal se delineiam e tudo fica no ar, entreparado, como se esperando um auxílio qualquer que só chega com o golpe de misericórdia no final do filme. Autêntica solução de eutanásia. Os pouquíssimos momentos aproveitáveis são aqueles em que, por mero acaso, as coisas se combinam de modo a permitir a Mazzaropi fazer um gesto mais engraçado ou dizer uma piada menos desinteressante. Ou aqueles em que parece uma novata de nome Geni Prado, que é bonita, simpática e parece levar a sério a produção, muito embora esta não permita ver se ela tem realmente talento. Sobrou até pra Geni Prado na época nessa revista aqui, Mazzaropianos. Mundo de canalhas! Canalhas! Agora mais uma crítica no jornal Última Hora, quarta-feira, 25 de julho de 1962. E é uma crítica do filme O Vendedor de Linguiças. Como comediante, o Sr. Amácio Mazzaropi tem um grave inconveniente: é sem graça. Partindo daí, é perda de tempo analisar ou espinafrar que seja as péssimas comédias que ele vem fabricando, com a originalidade com que o herói, o próprio, desta sua última comédia, fabrica linguiças.
Na realidade, essas comédias servem apenas de pano de fundo para o precário humorismo do Sr. Mazzaropi, e a culpa é exclusivamente do comediante, o qual, sendo o produtor delas, não pode deixar de ter voz ativa na escolha de diretor, roteiro, diálogo, etc. Sobretudo diálogos que o vendedor são ainda piores que de costume. Citou na história também de sua autoria, num bairro humilde, o Sr. Mazzaropi quis tirar partido dos vários sotaques de imigrantes para os tais diálogos, e com isso quase que fura os tímpanos de quem se exponha a essa comédia, pois para acentuar a gag, todos os atores falam aos berros, cada qual querendo tornar mais divertido o seu sotaque. Gostaríamos de ressalvar alguma coisa nessa comédia, mas honestamente nada há de dizer de bem, a não ser pela participação especial de um cachorro, o único do elenco com suficiente senso profissional para se deixar dirigir, ou seja, era o cão Duque, que ficou famoso eternamente nos filmes de Mazzaropi como Coroné. Os outros atores é cada um por si, e Mazzaropi por ninguém. Um filme que deveria ser exibido em sessão especial, só para parentes muito próximos e amigos muito leais do Sr. Amácio Mazzaropi. Deixamos de fornecer a ficha técnica de O Vendedor, por julgar que quanto menos se apurar responsabilidades, melhor seja para todos. Eita, nós destruíram o filme aqui. Essa cambada de canalhas! Canalhas! Quem falou isso mais uma vez foi essa tal de Tati Moraes, que essas horas deve estar virando no caixão. Essa mardita deve estar de ponta cabeça enterrada para nunca mais voltar à vida. E aqui embaixo, para vocês terem ideia, a propaganda do vendedor de linguiças, rapaz. Olha só. Mazzaropi, superando-se sempre, o mais divertido, o mais brasileiro dos atores da nossa comédia, na sua mais popular criação cinematográfica. O vendedor de linguiças, tá aqui. Muito bacana. E olha de cinema que estrear o seu filme, hein? Muitos cinemas de uma vez só. Olha só, rapaz. Tudo no Rio de Janeiro. E até hoje Tem canalhas! 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 que saem bostejando nesses portais de conglomerados de notícias, dizendo que Mazzaropi nunca foi perseguido, e sim esquecido. Um mardito que diz uma coisa dessa tem que ser excomungado. Esse sim tem que ser esquecido, para falar uma porcaria dessa. É muita canalice para uma pessoa só. A próxima crítica vem no jornal Última Hora, também do Rio de Janeiro, sexta-feira, 5 de fevereiro de 1965. E sabendo que essa época, os críticos e mídia da época era tudo puxa-saco de cinema novo, né? Então não podia esperar muita coisa dessa cambada. E para provar sua tese, o articulista fala num filme imbecil de Mazzaropi, Chico Fumaça, classificando-o de cinema novo, só porque foi realizado recentemente. De fato, este é um filme que só pode dar prejuízo ao exibidor, não só por suas falhas técnicas, como por sua indigência artística, mas não é contra coisas assim que os exibidores estão contra. Pelo contrário, o maior dos exibidores é o dono da Atlântida, empresa que só promove coisas como o citado Chico Fumaça. Os exibidores estão contra o cinema novo, porque no dia em que ele conseguir se alicerçar industrialmente, vai diminuir muito o lucro dos produtores estrangeiros, aos quais estão ligados por interesses financeiros, os exibidores nacionais responsáveis pelo pérfido artigo. Esse tal de Stanislau Ponte Preta, que deve estar na casa do capeta essas horas, afirmando que o filme Chico Fumaça era uma porcaria. Pra variar, né? Agora, mais uma crítica no jornal O Poti, de 1969, Jeca e a Freira. Trata-se do sexto filme dirigido pelo chato Amâncio Mazzaropi. Ai, mídia desgraçada! Não acertava nem o nome do homem, Mídia maldita mesmo! Eu fico puto com isso. que fazendo força para conseguir fazer rir e sem alcançar seu objetivo, ainda assim se perdoa, mas quando ele parte para querer fazer chorar, o desastre é total. É o caso do referido filme, que conta com o próprio Mazzaropi, Gini Prado, Paulette Bonelli, entre outros no elenco. Quem tiver coragem e tempo, vá vê-lo no Panorama. Eita, nosso crítico fala pra você, cara. Agora mais uma crítica no jornal O Pioneiro, do Rio Grande do Sul. Ia passar esse filme no Cinema Ópera, O Jeca e a Égua Milagrosa. Filme centrado na figura de Mazzaropi, que divide a direção com Pio Zamuner, cuja história não foge às demais e ao longo dos anos tem sido apresentada a um público característico. Hoje no Ópera, agora do lado aqui, ó. Ia passar no Cinema Real,
Jeca e a Égua maravilhosa. Até o nome é raro do filme, nem pra copiar. Em segunda semana, o filme de Mazzaropi, ao que parece, ainda se constitui num gênero que, financeiramente, favorece aos exibidores. Figuram ainda no elenco André Luiz Toledo, Geni Prado e Gilda Valença. Hoje às 19h30 e 21h30, amanhã no mesmo horário. Agora mais uma crítica no pioneiro do Rio Grande do Sul, ainda metendo pau o último filme de Mazzaropi, antes dele morrer. Prestem bem atenção. Mazzaropi e Ariela, as estreias dessa semana, no cinema Ópera e Real. Jeca Égua Milagrosa. Mesmo com as mudanças que sofreu o cinema nacional, os filmes de Mazzaropi se mantêm com características pertencentes a uma época em que a figura do homem vindo do interior para a cidade grande era o tema para produções cinematográficas, enfocando o lado cômico e partir da ingenuidade ou até ignorância deste. Esta estagnação de Mazzaropi dirige esse filme juntamente com o Pilsa Munner se deve de fato de que, com o seu tradicional tipo e personagem, tem arrastado no decorrer dos anos multidões para assistirem seus filmes. O fator financeiro determinou a continuidade de um personagem que ainda não consegue atingir não somente as saudosistas, mas também a uma nova geração. E isso pode ser constatado através das bilheterias dos cinemas de todo o Brasil, um gênero de cinema decadente, mas que ainda alcança sucessos financeiros. É mantido por Mazzaropi, que possui seu próprio estúdio e principalmente seu nome, que é a causa para a continuação das produções nesse estilo. Longe de ser uma grande produção, atinge quase que exclusivamente um público específico, que é muito numeroso. Além de Amâncio Mazzaropi, não acertava o nome do homem nem a pau mesmo. Agora reparem bem, depois que o homem morre, o homem vira gênio, como ele sempre previu antes de falecer. Está aqui no mesmo jornal para vocês terem ideia, no jornal Pioneiro, 16 de junho de 81, sabendo que Mazzaropi morreu dia 13. O adeus a Mazzaropi. Ao som de Tristeza do Jeca, cantada por cerca de 5.000 pessoas, foi sepultado ontem no cemitério de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. O produtor e ator Amâncio Mazzaropi, agora acertaram o nome do homem, que morreu aos 69 anos devido a um câncer na medula. Com os discursos de autoridades do estado de São Paulo e ao som das vozes que formavam um coral de pessoas que acompanhavam o enterro, a cerimônia se desenrolou num clima de muita emoção. Mazzaropi dedicou ao cinema 35 anos, dos quais 8 no estúdio da Companhia Veracruz, abrindo em seguida um estúdio próprio, onde acumulava as funções de diretor, produtor e ator, realizando mais de 26 longa-metragens. Sempre representando o caipira do interior, Mazzaropi é um dos personagens mais conhecidos do nosso cinema. E seu tipo mais famoso é Jeca Tatu, imortalizado junto ao público brasileiro. Ao lado de sua ingenuidade trazia a matreirice, qualidade do homem do campo que lhe permitia nunca ser enganado pelos outros. O Brasil perdeu um dos seus melhores comediantes que muito contribuiu para o cinema nacional, Bando de canalhas. Meteram o pau uns meses atrás e agora estão lambendo, dizendo que ele era praticamente um gênio, né? É aí que vocês terem ideia. Como todos aqueles livros que eu tenho sobre o Mazzaropi estão certos. Que Mazzaropi disse que quando ele morresse, ele ia virar gênio, né? Se concretizou o que o homem realmente disse naquele momento. Tem canalha dizendo que o homem não era perseguido, né? Isso que eu fico puto da vida. Pistola de raiva. E aí, Anjuca, quer falar a respeito desse vídeo de hoje, rapaz? Pula aqui, Jacu do Mata Dentro, só. Mazzaropianos, realmente é de ficar indignado com essas críticas que vimos aqui e que Mazzaropi sofria diariamente, principalmente quando ia lançar algum filme seu nos cinemas, especificamente também no Rio de Janeiro. O homem era metralhado sem dó. Mesmo esses críticos canalhas que nunca assistiam um filme inteiro do homem, já vinham metralhando sem mesmo ter visto o filme inteiro. Só pelo fato dele ser Mazzaropi e pelo fato dele ganhar muito dinheiro fazendo o eterno Jeca, que sempre agradou muitas pessoas e agrada até hoje, como esse caipira aqui que vos fala. E eu só posso dizer que fico muito indignado até hoje de saber que tem gente sem vergonha que diz que o homem não era perseguido, e sim esquecido. Tem que dar um tapa na cara de gente assim, sem dó. E isso realmente não tem preço. Mazzaropianos, realmente
é de ficar indignado com essas coisas que a gente fica lendo por aqui, principalmente essas críticas de época que metralhavam o Mazzaropi diariamente. E o homem suportou, calado, e quando era entrevistado, ele realmente metralhava de volta que ele não tinha sangue de barata, principalmente de artistinhas da época que já estavam vendidos para cultura estrangeira que invadia o Brasil e queria meter o pau no Mazzaropi por ele continuar sendo jeca, né? Como eu já provei pra vocês em um vídeo passado e deixarei no card aqui em cima. Mas mesmo assim, Mazzaropi superou todas essas críticas e se tornou o maior comediante que esse país já teve e o maior cineasta que mais faturou anualmente com seus filmes. E mais uma vez, agradeço pela sua audiência, muito obrigado e como sempre digo aqui, Saímos de banda!